Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do Cristalcast. Eu sou Dani Almeida, sou jornalista e sou host aqui do projeto. Ao meu lado, Marcos Pesotti, nosso diretor executivo na Cristal 7. Bem-vindo, Marcos. E aí? Bora? Muito obrigado, Dani. Bem-vindo você também a mais um episódio aqui do Cristalcast, nosso carinhoso mini podcast para todo mundo que tem interesse em conhecer um pouquinho mais do mercado vidreiro. Mas começando, qual a primeira pergunta, Dani? Hoje a gente vai falar sobre negócio familiar. Você que tem uma vidraçaria, vem cá, chega mais que a gente vai te ajudar. A gente já falou de vários assuntos aqui, né? Tipos de vidro, diferentes aplicações, aplicabilidades, como que escolhe, resistência, segurança. Dicas para crescer mais rápido. Dica para crescer mais rápido. Se você perdeu algum episódio, já aproveita, assina o canal, ativa o sininho antes de você olhar esses episódios antigos para não perder nada, porque vai ter muito tema aqui para você fazer o seu negócio bombar. E para você que está reformando, para você que está construindo, chega mais, tem muita informação para você manter a sua família em segurança, escolher um produto de qualidade. Vidro não é tudo igual, gente. E a gente tá contando essa história que tá ajudando muitas famílias a ficarem em segurança e ainda você a ter a sua casa, o seu apartamento, daquele jeitinho que você quer, do jeito que você sonhou. Então, primeira pergunta para você, Marcos. Quais são as principais vantagens de empreender em um negócio familiar? Você que vem de uma empresa com apenas algumas décadas aí, né? Um negócio hiper familiar. Quais as vantagens? Pensando no contexto da vidraçaria. Perfeito. Acho que é importante contextualizar que a Cristal 7 eu sou da terceira geração. Então era do meu avô, depois foi para minha mãe, para o meu pai, que depois veio para mim. Então isso quer dizer que eu sei muito sobre como que é negócio e família ao mesmo tempo. Tanto que eu brinco, né? A gente não tem almoço, a gente tem uma pausa para falar sobre os assuntos que não deu tempo de falar na manhã. A gente não almoça, a gente tem reunião de conselho. Exatamente. E uma vantagem muito legal trabalhar com família, nós, por exemplo, temos, se não me engano, entre 10 e 11 primos trabalhando dentro da empresa. Nossa! E uma vantagem muito boa é que, a partir do momento que você acha aquele familiar que tem caráter, a hora que você começa a crescer ou construir algo, também é dele. Ele também faz parte da história. Então, você crescer com seu irmão ou com seu primo é muito melhor do que você crescer com uma pessoa que você não conhece. E muito mais que isso, a partir do momento que tem caráter, você conhece, almoça junto com ele, você sabe que você vai ter uma confiança muito maior. É diferente. Exatamente. Então, tanto essa questão, ambição, não é ganância, essa ambição de crescer pode ser fomentada. Parceria, né? Exatamente. Que legal você trazer esse outro lado, né? Porque tanta gente reclama de empresa familiar e fala o contrário. E você tá trazendo um outro lado, né? Porque é uma empresa que deu certo e tem dado certo há muitos anos. Com certeza. Então, você tá trazendo como um benefício. Que bacana. E eu sei que muitos dos nossos clientes, o âmbito da empresa é familiar. A maioria dos vidraceiros é de empresa familiar. E quando você vê que cada pessoa se especifica em uma área, roda muito bem. O que é difícil? Então esse é o segredo? Esse é o segredo. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E assim, na hora que você vai ter uma reunião, é você separar por competência. Dani, você é competente no marketing? Então, quando você falar de marketing, a sua opinião vai ser acima da minha. Quando eu falar sobre comercial, deixa que eu falo de comercial. Quando for falar de produção, vamos deixar que aquela pessoa fale de produção. E desse jeito, você separando por competência e especialização de cada um, tudo roda melhor. Mas tem um ponto-chave em tudo isso. Lá na Cristal 7, eu brinco que não tem um dia que eu não discuto com meu pai, que meu pai não discute comigo, que eu não discuto com a minha mãe comigo, ou que os dois discutem comigo ao mesmo tempo, né? Mas o muito importante nós não desrespeitamos um ao outro, nem discordamos um do outro. Nós discordamos da opinião. A partir do momento que o respeito é sempre presente, você não entra naquele, mas eu sou seu pai, mas eu sou sua mãe, mas eu sou seu tio, mas eu sou seu primo. Porque você não está falando sobre a pessoa, você está falando sobre a opinião. E é muito difícil separar a opinião da pessoa. Por isso, quando nós vamos nos reunir, nós tratamos sobre o assunto e não sobre a pessoa.
Não é o Marcos Felipe falando, não é o Marcos Aurelius falando, não é a Rosângela falando. O fato é a opinião. É o assunto O e a opinião resultado sobre é o aquilo. fato, é a opinião. Exatamente. Que E eu não bacana. desrespeito de você. Eu desrespeito do que você disse. Isso é muito importante. E quais são os desafios? Sensacional, um baita hack aí. E quais são os desafios, assim, no dia a dia? Vamos lá. Primeira coisa é que não dá pra separar vida pessoal de trabalho. Quem falou isso... Fake news. Não, mito, Não existe. né? Mito, né? Então, se você falar que você trabalha com seu primo e que você vai sair final de semana e não falar de trabalho, você tá mentindo pra ele tá mentindo pra você. A não ser que, lógico, tem um jogo de futebol e você troca o assunto. Mas quando não tem assunto, na reunião de família, vocês vão querer falar com aquilo. Até porque eu acho isso interessante porque se você tá falando sobre aquilo, é porque você é apaixonado por aquilo. Porque se na hora vaga você fala sobre aquilo que você gosta muito. Então, É positivo, né? Exatamente, tá? Então, essa separação não existe. E é aí que vem o desafio. É você conseguir conciliar isso e também não faltar com respeito um com o outro na hora de tomar decisão. E a parte mais basal disso é, nunca humilhe ninguém. É minha competência comercial, mas a pessoa deu uma ideia, cara, eu vou testar essa ideia. Porque se o meu primo tá falando, ele é da produção, mas ele tá falando alguma coisa comercial, se ele tá falando alguma coisa diferente, aí ele quer que eu cresça. E muita gente vai falar assim, pá, cala a boca, para de falar besteira. Esse não é o espírito. O espírito é, cara, se ele tá falando uma ideia diferente, ele quer que tanto eu quanto a empresa cresça. Eu vou testar a ideia dele. Então, a partir do momento que você dá oportunidade para todos darem suas ideias e testar junto com eles, isso começa a virar uma harmonia. Para de ser desafiador por conta do divergência de opinião e começa a ser algo que vai trazer você mais perto e com mais possibilidades de crescimento. Muito bom. Como que a dinâmica familiar impacta a tomada de decisões, por exemplo, ou a resolução de conflitos Muito na bom. empresa? Isso, infelizmente, depende, ou felizmente, depende muito da pessoa que é o chefe master, assim, vamos dizer, né? Então, por exemplo, meu pai é o proprietário atual da empresa, eu sou diretor executivo. Então, você vai lavar uma escada, você não começa lavando do primeiro degrau. Você começa lavando do último e vai descendo pro primeiro. O que eu quero dizer? Se o último degrau não for respeitoso com todos e aceitar ouvir opiniões diversas, nenhum dos degraus abaixo vão conseguir fazer isso. Concorda? Então, a principal maneira disso acontecer é que a pessoa que tenha, entre aspas, mais poder na família aceite receber opiniões, aceite testar coisas novas, aceite que as pessoas discordem da ideia dele. A partir disso, começa a ser um debate entre o que é melhor para a empresa, não sobre a minha opinião contra a sua opinião. Então, acho que esse é o principal conceito de que se o último degrau não começar por ele, espere até que esse último degrau seja trocado, que ele não esteja mais lá, ou tente influenciar ele a mudar de ideia, como, por exemplo, ouvir no nosso podcast. Muito bom. Pra gente fechar, eu queria te perguntar quais são os valores e tradições que você acha que são o sucesso da Cristal 7, assim. Perfeito. Eu acho que isso... Não vou responder com o que eu acho, vou falar com o que é, tá? Na Cristal 7, nós temos 3 valores. Respeitar, servir e inspirar. Maravilhoso. Básico, simples e retrata tudo que a gente quer passar. Já falei muito sobre respeito. Se não tiver respeito, não tem nada. Agora sobre servir. Eu te respeito, Dani, mas se você pedir para eu buscar um negócio ali, eu vou buscar. Se a resposta for não, o que adianta o respeito? Eu tenho que te servir. Então é servir. Tanto o fornecedor que tá chegando e fala assim, cara, você me ajuda a descarregar? Ajudo. É tanto a pessoa que tá limpando o chão e fala assim, cara, você me ajuda aqui? Ajudo. Quanto lá na casa do cliente, às vezes o cliente tá precisando de alguma coisa e fala assim, cara, eu ajudo a senhora a levantar, a fazer isso daqui. Servir é o segundo valor. E o terceiro, o mais importante é, depois de respeitar e depois de servir, eu não posso servir a Dani de um jeito que... Busco, Dani. Eu tenho que servir a Dani a jeito de inspirar que a pessoa que tá vendo sirva também. Então, a partir do momento que eu respeito, eu sirvo e eu inspiro, eu acredito que toda a comunidade, toda a empresa, as pessoas que estão ao redor começam a se unir para um mesmo caminho e começa a virar quase que um acontecimento contínuo que vai levando sua empresa para um lugar melhor.
Então você pode ter certeza, nós da Cristal 7 recebemos vários elogios dos nossos motoristas. Por quê? Porque eles chegam na vidraçaria e eles ajudam os clientes. Então eles estão respeitando, eles estão servindo e eles estão inspirando. Isso eu acho que são os 3 conceitos primordiais de todo o trabalho da Cristal 7. E não só da Cristal 7, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui, se levar esses valores para o seu negócio, para a sua vida, com certeza vão transformar. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Obrigada! Que episódio, Brasil! Que episódio maravilhoso! Depois conta aqui pra gente que tipo de conteúdo você quer ver aqui no nosso podcast. Obrigadíssima por mais esse episódio do nosso querido Cristal Cash. E a gente se vê no próximo episódio. Tô ansioso pelo próximo, hein, Dani? Tchau, tchau, pessoal!